E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcelo Escudeiro do canal Estrada do Nerd. E no vídeo de hoje nós vamos falar de alguns personagens marcantes do universo de Star Trek. Mas antes de começar este vídeo, eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like, compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal, ok? Então bora pro vídeo. Apesar da decepção da nova série de Star Trek Academy, ser fã de Star Trek faz parte do DNA geek universal, não é mesmo? Enquanto desce goela abaixo a nova série da franquia Star Trek, eu resolvi relembrar os nossos personagens fictícios favoritos deste universo incrível. Antes de revelar os personagens, algumas palavras sobre o processo de seleção. Fiz a escolha baseada na reação geral dos fãs, no impacto na franquia, na relevância dos personagens para os melhores momentos dos filmes e séries e na importância no universo de Star Trek, além também dos meus favoritos. Você pode se surpreender ao ver que alguns dos seus favoritos não entraram nessa lista. Podem falar à vontade nos comentários qual personagem deveria estar nesta lista. Agora, junte-se a nós em nossa sala de reunião para este comunicado prioritário da Frota Estelar sobre nossos personagens favoritos de Jornada nas Estrelas. E eu começo com Benjamin Maxwell. Not now. I'm not armed. We do not start wars. We do not make surprise attacks on manned outposts. We do not butcher women and children in their homes. Apenas os fãs mais fervorosos de Jornada nas Estrelas se lembrarão do Capitão Ben Maxwell, mas sua importância para a franquia é inquestionável. Ele apareceu apenas uma vez no excelente episódio da 4ª temporada da nova geração, The Wounded. Acho que é assim que fala. Mas foi nesse episódio que os traiçoeiros cardassianos foram apresentados pela primeira vez. Eles se tornariam alguns dos principais vilões de Deep Space Nine, interpretado por Mark Alaimo. Mais tarde, ele interpretaria o incomparável Gul Dukat em Deep Space Nine, mas falaremos sobre ele mais para frente. Maxwell é o capitão da USS Fênix, que inexplicavelmente passou a destruir naves de carga e postos avançados cardassianos aparentemente indefesos. Picard recebe a missão de encontrar a Fênix, que está voando em silêncio de rádio. Descobre-se que o chefe O'Brien serviu sob o comando de Maxwell na USS Redlet durante a Guerra da Federação Cardassiana anos antes. E embora a esposa e os filhos de Maxwell tenham sido mortos no infame massacre de Setlec 3 daquele conflito, O'Brien tem certeza que Maxwell não pode estar destruindo essas naves cardassianas sem motivo. Picard não tem tanta certeza disso. Acontece que, embora O'Brien esteja certo, os cardassianos têm transportado armas secretamente em preparação de uma possível guerra com a Federação. Picard também está certo ao afirmar que as feridas emocionais de Maxwell em Setlec 3 nunca foram cicatrizadas. Maxwell é um personagem importante em Star Trek, não apenas por sua história específica, mas também como uma representação de todas as figuras da Frota Estelar que caíram em desgraça na franquia. Ele também é um indício precoce da dinâmica mais complexa e cheia de nuances que encontraríamos em Deep Space Nine, que daria continuidade à saga da Guerra Cardassiana e seus efeitos a longo prazo das pessoas que estiveram nesta guerra. Rainha Borg. Ela é a vilã feminina preeminente no reino da ficção científica. You are the cause of his death, Captain. You disconnected him from the hive mind. You didn't have to kill him. Cube 630. Complement 64,000 drones. But I can no longer hear 3 of them. You've infected us with a neurolytic pathogen. Just enough to bring chaos to order. A Rainha Borg é a mente por trás do coletivo Borg. Ela comanda as legiões de drones sob seu comando, guiando-os em sua missão de assimilação e conquista galáctica. A primeira aparição da rainha na franquia de Jornada nas Estrelas ocorre em First Contact, Primeiro Contato, quando os Borg tentaram assimilar a humanidade manipulando o tempo. Ela captura Data
numa tentativa de obter os códigos de criptografia da Enterprise E, embora ele a atraia no final. Os dois compartilham um beijo escandaloso enquanto ela tenta convencê-lo com os prazeres de um ser humano, o que não deu certo. A grande entrada da Rainha Borg, quando ela desce das vigas de seu covil e funde sua cabeça aos ombros e à coluna vertebral com o resto do corpo, é uma das cenas mais impressionantes de toda a saga Star Trek. Assim como a interpretação arrepiante da atriz Alice Krige a tornam uma das vilãs mais importantes de toda a ficção científica. Mais tarde, a Capitã Janeway e a tripulação da USS Voyager encontram uma segunda Rainha Borg, agora interpretada pela atriz Susanna Thompson. Formada após a destruição da primeira, ela está determinada a recuperar a Seven of Nine, mas Janeway não permite. A Rainha 2.0 é finalmente desativada quando a versão futura de Janeway introduz um patógeno neurolítico no coletivo, o que incapacita a Rainha e destrói a Unimatrix 1, Christopher Pike. Boys here. Drop by my cabin, Doctor. And also, the devil are you putting in there, Ice? Who wants a warm martini? What makes you think I need one? O capitão Christopher Pike sempre esteve ligado à tragédia. Como antecessor de James T. Kirk no comando da USS Enterprise, Pike era um oficial cerebral e estoico que sentia saudades do seu rancho na Terra, enquanto sofria com a dor de perder homens em batalha. Ele era atormentado por dúvidas que costumava expressar enquanto tomava um drink forte com o médico da nave, o Dr. Boyce. Uma missão fatídica em Talos 4 seria desclassificada quando o antigo subordinado de Pike, o Sr. Spock, foi julgado por motim. Após sua passagem pela USS Enterprise, Pike sofreu ferimentos paralisantes e queimaduras horríveis por radiação ao salvar a vida de cadetes durante um exercício de treinamento. E por este motivo, Spock resgatou ou sequestrou o Pike e levou para Talos 4, onde os habitantes alienígenas capazes de alterar a realidade, alienígenas quais eles já tinham encontrado antes, esses sim poderiam proporcionar a Pike a ilusão de uma vida plena e feliz. Já o Capitão Pike de Star Trek Strange New Worlds pode ter um destino um pouco diferente. O Capitão Pike foi introduzido na segunda temporada de Star Trek Discovery, juntamente com o Spock e a número 1. O trio da nave Enterprise provou ser tão popular que os fãs de Star Trek clamaram por uma série derivada para Pike, Spock e a Number One. Isso resultou em Star Trek Strange New Worlds, que estreou em 2022 e agora está entrando na sua quarta temporada, agora em 2026, e termina em sua quinta temporada. Agora, não sabemos ainda se o destino do Capitão Pike será o mesmo da série clássica. Temos que esperar para ver. Já J.J. Abrams ressuscitou o personagem Pike para o seu novo reboot de Star Trek. Interpretado por Bruce Greenwood, este Christopher Pike é um capitão da Frota Estelar que serve como mentor e modelo para jovens cadetes que ele ajuda a recrutar para a Frota Estelar. Em especial, o jovem e rebelde Jim Kirk. Após a formatura dos cadetes na Academia da Frota Estelar, eles servem a bordo da USS Enterprise, sob o comando do Capitão Pike. Mas quando um romulano renegado chamado Nero faz Pike de refém, Spock e Kirk se veem rapidamente subindo na hierarquia até assumirem o comando da Enterprise. O William Riker. Eternity never looked so lovely. Excuse me? I was referring to the view. Eternity never looked so lovely. You must be Commander Riker. Don't fret, Riker. My good fortune is your good fortune. Will I ever see you again? I'll call you the next time I pass through your star system.
I really would rather be alone right now. Too bad. They are inquisitive. They would like to know how you would endure. Endure what? Them. One or both? Hi. I know I didn't get the wrong room. Why do you sound so surprised, Mr. O'Brien? Well, for a moment, we weren't sure you left the space station in time. In time for what? It just exploded, sir. The first words out of your mouth are the most important. You may want to start with something like this here. You are the most beautiful woman in the galaxy. But that might not work. Yes, it would. Eu gosto muito do comandante Riker, tanto na versão sem barba quanto na barbuda. Mas vamos lá, perto do final da nova geração, o personagem ficou meio perdido. Não havia nada para fazer com ele além de raspar a barba, casar com Troy e salvar a Enterprise usando um joystick. Mas antes disso, ele era um cara durão. Embora inicialmente retratado como um oficial ambicioso e que segue as regras à risca, Riker começou a demonstrar um lado ousado logo no início da série. Pode até parecer arrogante, mas é por isso que muitos amam este personagem. Sua autoconfiança excessiva e a disposição para ocasionalmente ignorar a hierarquia são o que tornam Riker cativante. Riker é o conquistador da era moderna de Star Trek. Assim como Kirk era da velha guarda, Riker se envolveu com diversas beldades ao longo dos anos. Mas seu único e verdadeiro amor era a Deanna Troi, que ele conheceu anos antes dos eventos da série enquanto servia no planeta Betazed. As mulheres não eram a única coisa que Riker desejava. Ele queria muito comandar a sua própria nave estelar. No fim, porém, Riker escolheu a lealdade e a amizade da tripulação da Enterprise, recusando repetidamente ofertas para se tornar capitão. E ainda ele arrasava no trombone. Após servir como imediato de Jean-Luc Picard na USS Enterprise D e E por 15 anos, William Riker foi promovido a capitão em 2379. Ele se casou com Deanna Troi, deixou a Enterprise e assumiu o comando da USS Titan, nave da classe Luna, onde estabeleceu um registro de comando notável. Como capitão da Titan, Riker e sua esposa, Deanna Troi, tiveram 2 filhos. Um filho, batizado em homenagem ao ancestral de Riker, Thaddeus, e uma filha, batizada em homenagem à falecida irmã de Troi, Kestra. Ted contraiu neuroesclerose em Daxka, o que o levou a sua família a se mudar para Nepenthe, onde Ted acabou falecendo em decorrência da doença. Os Rikers permaneceram em Nepenthe pelo restante do século 24. No início do século 25, Riker retornou ao serviço ativo, pois estava programado para fazer um discurso durante o Dia da Fronteira. E foi neste momento que aconteceu o ataque do Capitão Vadic à USS Titan A. Riker foi temporariamente colocado no comando pelo comandante da Titan A, o Capitão Leon Shaw, Charles Tucker. Commander, have you been experiencing any unusual daydreams? Daydreams? Accompanied by intense auditory and visual sensations. They would involve me. You're wondering if I've been having any daydreams about you? Essentially. Well, let me think. No, nothing comes to mind. Feelings, thoughts, even images can be shared. Those daydreams. What? When I said before that I wasn't having any daydreams about you, so if we're bonded, what does this have to do with me not being affected by the Orions?
I'm immune to pheromones because of my Vulcan physiology. And you're making me immune. I don't know whether to be relieved or really worried. Charles Tucker III, também conhecido como Trip, era o engenheiro-chefe a bordo da NX Enterprise, sob o comando do capitão Jonathan Archer, a quem conhecia há quase uma década, desde os tempos de programa de teste da NX. Um conquistador nato, o sulista Trip, interpretado por Connor Trainer, teve seu relacionamento romântico mais longo durante a série Enterprise, com T'Pol, a oficial de ciências vulcana na nave. O romance intermitente dos dois acabou levando à breve transferência de Trip para a USS Columbia. Durante a série Enterprise, Trip ficou gravemente ferido, foi clonado para que suas células pudessem salvá-lo. Perdeu a sua irmã no ataque dos Shinji, um ataque surpresa ao planeta Terra. Trip foi muitas coisas: um engenheiro orbital de ponta, um amigo de longa data do Capitão Archer, um amante de T'Pol, um atleta, um fotógrafo e até mesmo o primeiro homem humano a engravidar. Tem um momento na série que eu acho inesquecível. Enquanto Trip e T'Pol estavam jantando, T'Pol estava comendo algo saudável como qualquer vulcano, enquanto Trip comia uma sobremesa totalmente calórica. T'Pol questionou Trip, perguntando por que ele comia algo calórico que fazia mal à saúde. E Trip respondeu: But Vulcans don't have a sweet tooth? May not be good for the body, but it sure is good for the soul. Gowron. Chancellor Gowron, you wish to speak with me? Wolf. Wolf! It is good to see you. As for you, you should have killed me when you had the chance. I promise you won't get another. Gowron, antigo chanceler do Alto Conselho Klingon, se destaca aqui acima de muitos dos seus irmãos Klingons por alguns motivos. Primeiro, ele era um personagem recorrente que conhecemos em A Nova Geração, mas que continuou aparecendo ao longo de Deep Space Nine, permitindo-nos acompanhar sua evolução, ou a falta dela como personagem. Segundo essa mesma falta de desenvolvimento do personagem, foi de muitas maneiras a representação mais fiel de um Klingon que poderíamos esperar. Gowron sempre foi um rei guerreiro cruel e sedento por sangue, enquanto figuras como Worf e o General Martok eram cada vez mais retratadas como seres humanos com suas fraquezas, falhas e inseguranças. Com Gowron você sempre sabia qual era a sua posição, seja ele amigo ou inimigo da Federação. E ele foi ambos, durante seu breve mandato como chanceler. Esse personagem sempre se manteve fiel à essência Klingon. Conhecemos Gowron pela primeira vez no clássico episódio da 4ª temporada de Jornada nas Estrelas, A Nova Geração, no episódio chamado Reunião, onde ele era um forasteiro político em Conos, disputando o cargo de chanceler contra um inimigo mortal de Worf, Duras. Embora a trama de Worf e Duras dominasse um episódio, Gowron já deixava sua marca com a sua interpretação peculiar e de seus olhos esbugalhados da raça de testa enrugada. A partir daí, Gowron passou a aparecer frequentemente em episódios focados nos Klingons. Ele liderou seu povo através de 3 guerras: a Guerra Civil Klingon, a Guerra Klingon Cardassiana e a Guerra do Domínio. Tasha Yar. Voluntary addiction to drugs is a recurrent theme in many cultures. Wesley, no one wants to become dependent. That happens later. But it does happen. So why do people start? On my home planet, there was so much poverty and violence that for some the only escape is through drugs. It doesn't. But it makes you think it does. You have to understand, drugs can make you feel good. But it's artificial. It doesn't feel artificial until the drug wears off. Then you pay the price. Before you know it, you're taking the drug not to feel good, but to keep from feeling bad. Nothing else matters. I guess I just don't understand. Wesley, I hope you never do.
Tasha Yar é, na verdade, uma personagem odiada por alguns círculos de fãs de Star Trek, ou pelo menos desprezada. Existem alguns motivos para isso, entre os quais o fato de ela ter sido subutilizada na primeira temporada da nova geração, ou a forma decepcionante como a sua morte foi vista, já no final daquele primeiro ano da nova série. Mas a chefe de segurança da Enterprise de Picard é uma personagem interessante por causa dessa morte. Embora vários personagens morressem o tempo todo na série original de Star Trek, as mortes dos personagens principais nunca duravam muito além do próximo intervalo comercial. Tasha, no entanto, mudou tudo isso. De repente, após a sua morte em Vagra 2, pelas mãos do maligno Armus, uma mancha de óleo, tudo mudou em Star Trek. Personagens principais realmente podiam morrer. Ela se tornou mais interessante na morte do que jamais fora em vida. Sua memória continuou a afetar a tripulação da Enterprise ao longo da série, como quando sua irmã, Ishara, há muito perdida, apareceu e sua presença abalou Picard e os demais. Ou quando dicas foram dadas aqui e ali sobre o amor secreto de Data por Tasha. A personagem até retornou para o episódio final da série, All Good Things, em uma participação especial memorável. Seu melhor episódio, no entanto, foi a aventura definitiva em uma linha temporal alternativa, no episódio Yesterday Enterprise, que trouxe Tasha novamente à vida para que ela pudesse essencialmente morrer novamente. Só que desta vez seria por um bom motivo: salvar a nascente aliança entre a Federação e os Klingons. Infelizmente, esse episódio levou a uma trama recorrente e duvidosa envolvendo a filha meio romulana de Tasha, que por algum motivo era idêntica a Tasha, só que com um corte de cabelo engraçado. Essa variação de Tasha, Sela, merece estar em uma lista de piores personagens. Kathryn Janeway. We've come 15,000 light years. We haven't been stopped by temporal anomalies, warp core breaches, or hostile aliens. And I am damned if I'm going to be stopped by a nebula. We don't run. I don't compromise with Borg. I don't know how to tell you this, but the wedding's off. 10 cents missing. Any aggressive actions against this ship or its crew will be met by the deadliest force. Levamos um tempo para nos acostumarmos com a interpretação de Kate Mulgrew como Capitã Kathryn Janeway da USS Voyager. Talvez ela tenha se adaptado ao papel com o tempo. De fato, achamos que ela se acostumou um pouco depois de uma ou duas temporadas. Mas é impossível não torcer por sua personagem, durona, determinada, em busca desesperada para voltar para casa. Durante suas aventuras no quadrante Delta, Janeway integra com sucesso os tripulantes sobreviventes da Voyager e da nave Maquis, e também ajuda a Seven of Nine a recuperar sua identidade. Defende também o status senciente do Doutor, que é um holograma, e lida habilmente com o Continuum Kill, e faz o primeiro contato com mais raças novas do que qualquer outro capitão da Frota Estelar, desde Kirk. Suas maiores conquistas são neutralizar um dos inimigos mais poderosos do universo de Star Trek, os Borgs, e por fim, encontrar um caminho de volta para casa. O que mais eu gosto da Capitã Janeway é que ela gosta de um café preto e passa o tempo livre no holodeck se fantasiando de rainha gótica.
Após o final da série Star Trek Voyager, Kathryn Janeway teve uma carreira distinta e de alto escalão da Frota Estelar, focada em liderança e diplomacia. Janeway foi promovida a vice-almirante logo após retornar ao Quadrante Alpha, em reconhecimento ao seu feito histórico de trazer a Voyager de volta. Janeway aparece brevemente como almirante, dando ordens ao capitão Jean-Luc Picard para estabelecer relações diplomáticas com os Romulanos após a ascensão de Shinzon em Star Trek Nemesis. Logo depois, em Star Trek Prodigy, uma série animada, ela faz a aparição mais significativa da personagem pós-Voyager. Ela aparece como vice-almirante Janeway e também uma versão holográfica, liderando a busca por seu amigo primeiro oficial Chakotay, que desapareceu no comando da USS Protostar. Miles O'Brien. I am Chief Miles Edward O'Brien. I'm very much alive and I intend to stay that way. Amen. Let's get it done. Quem não ama os irlandeses? Eles nos deram o U2, os Estados Unidos ganhou um feriado que envolve beber cerveja, também ganharam uma dança esquisita maluca irlandesa. Gostamos de pensar em Miles O'Brien do universo de Star Trek, interpretado por Colm Meaney, como a personificação de toda essa maravilha. O'Brien era um personagem adormecido quando a nova geração estreou. Seu personagem sequer tinha um nome, até que os roteiristas decidiram trazê-lo para o centro das atenções no episódio Família, da 4ª temporada. Durante seu tempo na Enterprise, O'Brien encontrou uma esposa atraente, a Keiko. Teve uma filha chamada Molly, cujo parto foi realizado por Worf. E por fim, conseguiu uma transferência para a estação Deep Space Nine. Os produtores acertaram ao ver O'Brien como um personagem comum com o qual os fãs podiam se identificar facilmente. O personagem foi submetido a um verdadeiro teste psicológico por causa de um episódio no qual os roteiristas apelidaram de O'Brien Must Suffer, ou O'Brien Deve Sofrer. Montgomery Scott. Please enter program. The android at the bar said you could show me my old ship. Insufficient data. Please specify parameters. The Enterprise. Show me the bridge of the Enterprise, you chattering piece of... There have been 5 Federation ships with that name. NCC 1701. No bloody A, B, C, or D. Program complete. Enter when ready. Montgomery Scott, um engenheiro-chefe escocês e temperamental da USS Enterprise, gostava de sua cerveja e de seus manuais técnicos, mas amava sua nave mais do que tudo. Apelidado de Faz Tudo pelo Capitão Kirk, Scott mantinha a Enterprise funcionando e geralmente intacta, resistindo a tempestades espaciais, distorções temporais, sondas rebeldes, problemas com os Tribbles, explosões de torpedos Klingons, ataques surpresas romulanos e inúmeros invasores e sequestradores em potencial, incluindo o espírito de Jack o Estripador, que quase levou o inocente Scott a ser condenado por assassinato. A perspicácia técnica de Scott não se limitava à Enterprise, como provaram sua sabotagem na USS Excelsior. E a adaptação de uma ave de rapina Klingon sequestrada para transportar 2 baleias Jubat.
Scott não tolerava insultos à sua amada nave, como quando um Klingon bêbado a chamou de barcaça de lixo. Scott sempre dava tudo de si, mesmo quando os tão necessários cristais de lítio estavam escassos ou alguma entidade celestial tentava destruir a Enterprise. O falecido James Doohan, um canadense que lutou no dia D, imortalizou o personagem. Vimos Scott envelhecer de um jovem esguio de cabelos escuros e uniforme vermelho a um veterano grisalho, bigodudo e rechonchudo, com o gosto peculiar por coletes da Frota Estelar para disfarçar a barriguinha. Quando o ator cômico britânico e autoproclamado fã de ficção científica Simon Pegg assumiu o papel de Scott no reboot de Star Trek de J.J. Abrams, ele disse que daria de tudo para ser o melhor novo engenheiro-chefe da USS Enterprise. Acredito que ele mandou muito bem. Dukat. I've got something. On screen. Well, Major, it seems fate has smiled on our little plan. O maior nêmesis do Capitão Sisko, Dukat, é o mordomo cardassiano de Star Trek, que serve de bandeja alguns dos melhores episódios de Deep Space Nine. Ele também é um dos personagens mais complexos e cheio de nuances de toda a franquia. Prefeito de Bajor, comandante de Terraknor, governante da União Cardassiana, discípulo dos Pauhats, louco, e ele fez de tudo. Conhecemos Dukat pela primeira vez em O Emissário, o episódio piloto de Deep Space Nine, que mostrou a Frota Estelar assumindo o controle da estação Deep Space Nine cardassiana, conhecida como Terraknor pelos cardassianos. A dicotomia duradoura entre Dukat e Sisko foi estabelecida nesse mesmo episódio, mas curiosamente ele raramente foi retratado simplesmente como um vilão. Ainda assim, seus conflitos com Sisko e também com a Major Kira proporcionaram alguns dos seus episódios mais memoráveis, como quando ele e Kira libertaram sua filha meio bajoriana, Tora Zihal, de um campo de trabalho forçado. Kira percebe durante a missão que o verdadeiro plano de Dukat era assassinar a garota, pois a própria existência dela ameaça o seu futuro político. E ele leva isso adiante, pois Zihal assumiria um papel de destaque na história de Dukat a partir daquele momento, eventualmente de forma trágica. E é isso que nos agrada em Dukat. Ele é uma figura trágica de proporções quase shakespearianas. Elin Garak. Tarkalian tea again, Doctor? Yes, and you're drinking Rokassa juice, aren't you, Garak? Rokassa juice soothes my nerves. I had a very demanding customer today. A Bajoran engineer who comes to the shop constantly just to plague me. You know, I've always wondered about that, about who your steady customers really are. Se Garak fosse um protagonista de um romance de John le Carré, em vez de Star Trek Deep Space Nine, essa história poderia se chamar O Alfaiate de Cardassia. Elin Garak é um ex-membro da Ordem Obsidiana, um grupo de inteligência cardassiano. Esse ex-espião se viu exilado em Deep Space Nine, onde trabalhou como alfaiate. Ele é o único cardassiano que restou na estação depois que eles deixaram a ocupação da vizinha Bajor. Seu passado e os motivos de exílio sempre foram mantidos em segredo, embora mais pistas tenham sido dadas ao longo da série. Mas Garak provou seu valor para a Federação a ajudá-la na guerra contra os Dominions. Inicialmente concebido como um personagem quase descartável, Garak se desenvolveu e se tornou mais importante para a série graças à atuação de Audrey J. Robinson. Muitos dos habitantes da Deep Space Nine desconfiavam de Garak, acreditando que ele ainda fosse um espião cardassiano. Esse alfaiate simples e despretensioso era, na verdade, um personagem complexo, educado, enganador, otimista e mentiroso, muitas vezes tudo ao mesmo tempo. As amizades mais próximas de Garak a bordo da Deep Space Nine eram com o Dr. Julian Bashir e Odo Sarek. We would be linked telepathically, sharing our thoughts, becoming in essence one mind, which for a few hours should provide the emotional control you need.
It is a generous offer, but I must warn you. You would experience the fierce onslaught of emotions unleashed by my condition. Como o pai de Spock, que é meio vulcano e meio humano, Sarek era um modelo do tipo de vulcano que Spock aspirava a ser. Friamente lógico, um cientista brilhante e um embaixador reverenciado. Sarek e Spock sempre tiveram um relacionamento difícil, principalmente devido à decisão de Spock de renunciar à Academia de Ciências Vulcana em favor do serviço na Frota Estelar. Como foi visto em Star Trek V, Sarek inicialmente rejeitou seu filho ao nascer por ser tão humano. Mas Sarek não era apenas lógica. Seu amor por sua esposa humana, Amanda, e também pelo seu filho distante Spock, tornou-se mais evidente à medida que o público o conhecia melhor. Quando Spock morreu, Sarek procurou o melhor amigo e comandante do seu filho, Jim Kirk, para trazer o Dr. McCoy, o guardião do Catra de Spock, a Vulcano, para que o corpo e a alma de Spock pudessem ser reunidos. Mark Leonard, que interpretou o comandante Romulano no clássico episódio Equilíbrio do Terror, antes de ser escalado como Sarek em Jornada de Babel, deu vida ao papel na TV e em Star Trek 3, A Procura de Spock. Ben Cross interpreta Sarek no reboot de Jornada nas Estrelas de J.J. Abrams, retratando-o como um patriarca frio, austero, cujo filho desafia seus planos para seguir seu próprio caminho na vida. Seven of Nine. I speak for the Borg. Permission to come aboard, Commander. Permission granted, sirs. This is Captain William Riker. Will, this is Seven of Nine. Commander Annika Hansen, sir. Captain Shaw prefers that I use Hansen, Admiral. Ela é um pouco Spock, um pouco Data e muito sexy. A ex-Borg Seven of Nine, interpretada pela adorável Jeri Ryan, dá continuidade à tradição de Star Trek de uma forasteira que comenta sobre o que significa ser humano. Desconectada do coletivo por Janeway durante uma tentativa fracassada dos Borgs de assimilar a tripulação da Voyager, Seven tem a maioria dos seus implantes cibernéticos removidos. Ela então é orientada por Janeway, que a ajuda a aceitar a sua humanidade e eventualmente lidar com uma ameaça direta quando a Rainha Borg tenta reintegrá-la. O macacão prateado justíssimo da Seven é um dos figurinos mais icônicos de toda a saga de Star Trek. Claro, foi uma tentativa descarada dos produtores de Voyager de atrair o público masculino com um apelo sexual, mas não podemos culpá-los. Posteriormente, ao retornar à Terra, Seven teve sua entrada na Frota Estelar negada devido ao seu passado Borg. Em vez disso, ela passou anos com os Fence Rangers, dedicando-se a fazer justiça em regiões sem lei do espaço. Em 2401, ingressou na Frota Estelar por meio de uma comissão de campo concedida por Jean-Luc Picard, e mais tarde foi designada como o primeiro oficial da USS Titan A. Após a Batalha do Dia da Fronteira, Seven foi promovida a capitã em 2402 e assumiu o comando da USS Enterprise G. Kira Nerys. You don't like my attitude, Damar. Deep Space Nine trouxe todo tipo de conceito novo para o universo de Star Trek, entre os quais a noção de que personagens poderiam realmente, pasmem, não se dar bem uns com os outros. Isso somado à ideia de uma ex-terrorista como o segundo em comando de uma estação espacial. Eram ideias bastante inovadoras em 1993.
E considerando a situação atual do mundo nos dias de hoje, o passado de Kira Nerys talvez seja ainda mais surpreendente hoje, nos dias de hoje, do que era quando a série estava no ar em 1993. Kira cresceu em Bajor durante a brutal ocupação cardassiana naquele mundo distante, eventualmente juntando-se ao movimento de resistência bajoriano ainda jovem. Guerra de guerrilha e táticas de terror eram a regra para os bajorianos, que sofriam com um armamento extremamente inferior, o que significa que Kira viu, e isso representa para o espectador, um lado de Star Trek que geralmente era ignorado nas séries anteriores. A vida era difícil em Bajor, onde trabalho escravo, guerra e atrocidades eram comuns. No início de Deep Space Nine, a ocupação terminou recentemente e Kira agora é a major na milícia bajoriana, designada como oficial executiva do comandante Sisko da Federação dos Planetas Unidos. Uma jovem revoltada no começo, ela se mostra, no entanto, uma parte valiosa da tripulação da Deep Space Nine e, eventualmente, graças em partes às suas relações com a Frota Estelar. Kira também é uma personagem importante no universo de Star Trek, devido às suas fortes crenças religiosas. A noção de Deus, ou deuses, ou mesmo profetas, geralmente não era abordada na visão de Gene Roddenberry para a franquia, mas através de Kira e Deep Space Nine aprendemos que ficção científica e fé não são mutuamente exclusivas. Além disso, ela estava incrivelmente linda em um uniforme bajoriano, e aquelas ruguinhas no nariz dela eram muito charmosas. Worf. You always drink alone. It wouldn't hurt you to seek out a little companionship. I would require a Klingon woman for companionship. Earth females are too fragile. Not all of them. There are a few on this ship that would find you tame. I am Worf, son of Mogh. I have come to challenge the lies that have been spoken of my father. Your father was a traitor. By posing this challenge, you are a traitor. It is a good day to die, Duras. And the day is not yet over. O primeiro Klingon a se alistar na Frota Estelar percorreu um longo caminho, desde ser aquele cara na ponte que só se encontrou mesmo na terceira temporada da Nova Geração. Órfão, criado por pais russos, Worf, à primeira vista, é um personagem tão motivado pela honra e lealdade ao Império que corre o risco de parecer unidimensional. Mas se fosse assim, ele não teria se tornado um dos favoritos dos fãs, merecedor de destaque tanto em Nova Geração quanto em Deep Space Nine. A bordo da Enterprise D, Worf colocou Picard e sua equipe no meio de uma guerra civil Klingon, enquanto ele próprio se divertia como um guerreiro e se afogava em um Blood Wine. Ele também meio que se envolveu com Donna Troy, mas quanto mais você esquecer isso, melhor. Foi preciso a segunda metade das 7 temporadas de Deep Space Nine para desenvolver o Worf completamente, para lhe dar uma agenda complexa, um propósito, além de comandar operações táticas e servir de alívio cômico nos filmes. Worf se tornou um herói e um viúvo, e nossa admiração por esse personagem complexo se justificou. De todos os personagens da Nova Geração, ele era o único que se sentia mais à vontade na estação espacial de Sisko. Após o final de Star Trek Deep Space Nine e depois da Guerra Domínio, Worf assumiu o cargo de embaixador da Federação junto ao Império Klingon, vivendo em Kronos, consolidando sua importância política. Apesar de ter se tornado embaixador, Worf retornou à ponte da USS Enterprise E como oficial tático
durante os eventos dos filmes Star Trek Insurrection e também Star Trek Nemesis. Anos depois, e antes dos eventos da série Picard, Worf deixou seu posto de embaixador para trabalhar com a inteligência da Frota Estelar. Worf reaparece como um oficial da inteligência mais calmo e filosófico, tendo adotado um estilo de vida mais pacifista, embora ainda letal, colaborando com Raffi Musiker para salvar a Federação da ameaça Domínio. Uma curiosidade: Worf é o personagem com mais aparição em tela na história de Star Trek, abrangendo a nova geração, Deep Space Nine, 4 filmes e a série do Picard. Q. My brothers and sisters of the Continuum have taken me back, omnipotent again! Antes de Q, nunca tínhamos visto um personagem poderoso o suficiente para colocar toda a humanidade em julgamento 2 vezes. Q era um pé no saco. Embora capaz de ocupar e visitar múltiplas dimensões e linhas temporais, Q se tornou um problema significativo para Picard, quando colocou o capitão e sua tripulação, também toda a humanidade, na verdade, em julgamento simplesmente por existirem. Q é uma criança com o poder de um deus, uma mistura de mais poder divino e menos poder profético. Daí o fator irritante. A pior coisa que talvez ele tenha feito foi colocar a Enterprise no caminho dos Borgs, antes do que as duas espécies deveriam se encontrar, se é que deveriam. Na verdade, essa é a pior coisa que ele já fez. Mas, sem a sua influência, nunca teríamos tido o melhor de 2 mundos, ou o primeiro contato. Então, é uma situação em que todos saem ganhando. Mas, entre conceder poderes de Q para Riker e transportar a tripulação da Enterprise para bancar o Robin Hood, algo que aconteceu com Q, ele ainda colocou a tripulação da Enterprise D à prova para garantir que a humanidade valesse a pena ser salva, como mostrado no final da nova geração, no episódio All Good Things. Mas não tanto para exterminá-los, e sim para ajudá-los a se salvarem. Um ato redentor como esse compensa todas as dores de cabeça que lhe causou. Bem, a maioria delas. Q retorna em Star Trek Picard, na 2ª temporada, como um ser imensamente poderoso que manipula o tempo e a realidade para testar Jean-Luc Picard. Diferente das aparições anteriores, o Q em Picard mostra a fragilidade, está envelhecendo e enfrentando a própria mortalidade, agindo para forçar Picard a aceitar o seu passado, arrependimentos e a se reconciliar consigo mesmo. Benjamin Sisko.
deixar bem claro. Depois que Sisko raspou a cabeça e deixou o cavanhaque crescer, ele se tornou um cara bem durão. É um dos meus personagens favoritos. Sobrevivente de um ataque Borg em Worf 359, viúvo e pai, Sisko recebe uma tarefa aparentemente mais ou menos de assumir um posto em uma estação espacial lá no fim do mundo e servir como mediador entre os povos rivais de Bajor e Cardassia. Os bajorianos, alguns deles, consideram Sisko o emissário dos seus deuses, enquanto outros o veem como um espinho maior em seus flancos militaristas do que eles gostariam de ver. E apesar do papel religioso que Sisko acabaria assumindo, o comandante da Deep Space Nine era um homem pronto para a guerra se isso significasse paz. Kirk disparava os phasers primeiro. Picard sempre abria os canais diplomáticos. E Sisko encontrou um bom equilíbrio entre os dois. Então ele encontrou seu próprio jeito de comandar, especialmente quando a Guerra Dominion forçou a Federação a usar sua armada de manutenção da paz como uma armada comum. Assim que Sisko assumiu o comando da Defiant e destruiu muitas naves inimigas, ele realmente se tornou um dos melhores homens de campo de Jornada nas Estrelas e um dos mais dinâmicos. Um explorador de coração, forçado a criar um filho e salvar a galáxia. Sempre se podia contar com Sisko para surpreender não apenas a nós, mas também a si mesmo. O personagem nunca se tornou monótono, suas habilidades se adaptando constantemente à situação, de temperamento explosivo e equilibrado ao mesmo tempo. Sisko nunca se esquivou de fazer o que era certo, mesmo que fosse um mal necessário. Nem mesmo Kirk teve estômago para autorizar o assassinato extraoficial de alguns para salvar muitos, e admitir diante das câmeras que podia conviver com isso. O que parecia ser uma missão mais fácil se tornou o maior desafio já criado em Star Trek. Embora eu não tenha certeza se eu gostei do fim religioso que Sisko teve na série. Leonard McCoy. Assuming you call that green stuff in your veins blood. The readings are perfectly normal for me, Doctor, thank you. And as for my anatomy being different from yours, I am delighted. And there you have a museum piece, Doctor. Lens type, manually operated, light activated. Spare me the analysis, Mr. Spock, please. It's enough that it works. The chain of command is often a noose. Spare me your philosophical metaphors, Doctor. All right, now come on, have a drink. No, thank you. Well, you're welcome, but I will. And please, Mr. Spock, if you won't join me, don't disapprove of me. At least not until you've tried it, huh? Does your logic find this fascinating, Mr. Spock? Well, fascinating is a word I use for the unexpected. In this case, I should think interesting would suffice. Leonard McCoy, filho de David, amigo de Kirk e eterno crente na ideia de que Spock era um completo idiota. O membro mais sábio e rabugento do trio clássico. Bones trazia equilíbrio e conflito para a relação entre Kirk e Spock. Ele também era um intruso e sempre uma presença bem-vinda quando Kirk precisava de um bom puxão de orelha, ou quando Spock precisava se lembrar de quem também era. Sua história nunca foi tão desenvolvida quanto a de Kirk e Spock, mas não precisava. The Forest Killer trouxe o suficiente para o papel, fazendo com que McCoy sempre parecesse um veterano experiente e um velho amigo. Os filmes são, sem dúvida, onde McCoy recebeu a maior parte da atenção merecida, assumindo um papel muito mais significativo, especialmente nos eventos de Jornada nas Estrelas 2 e 4. Foi McCoy quem carregou o que um Spock renascido precisaria para viver novamente. Foi McCoy quem queria que seu amigo emocionalmente inexpressivo voltasse quase tanto quanto Kirk. A rivalidade amigável, muitas vezes acalorada, entre Spock e McCoy chegou a um fim perfeito no 6º filme, com os dois se unindo para salvar a Enterprise de um ataque Klingon. E o Bom Doutor também teve um papel importante com Kirk durante a missão final, mais uma vez sendo um equilíbrio que cada um dos seus melhores amigos precisa para se sentir completo. Como Kirk disse certa vez, ele e Spock são ambos extremistas. McCoy é o que os mantém equilibrados. Data. Data. What?
My name. It is pronounced Data. Oh? You called me Data. What's the difference? One is my name. The other is not. Your leeway has run out, Captain. Wesley, was our attempt to make you uncomfortable effective? You bet it was. For a second there, I thought I was on the wrong ship. What are you looking at? I'm not looking at anything, sir. I'm continuing to organize my files. But you were looking at me. I am sorry if I was disturbing you, sir. I will not look in your direction. I'm afraid we cannot allow you to warn your guards. Not bad. I reckon the process should take less than 2 hours. What did you say? I said the process should take less than 2 hours. No, you said, I reckon. According to my memory logs, I did not use those words. Y'all must be mistaken. There, Data, you did it again. Did what? O equivalente a Spock em nova geração, o primeiro androide cidadão e oficial da Federação, Data, poderia ter sido unidimensional, e quase foi, encontrando uma maneira de reagir e falar desajeitadamente sobre a condição humana, e repetindo o mesmo padrão. Em vez disso, Data se tornou um aluno mais respeitado de Picard, e um aliado inspirador, frequentemente ensinando lições de humanidade àqueles mais humanos do que ele. A melhor coisa que aconteceu com Data, além de alguns momentos incríveis e emocionantes em First Contact, foi fazer amizade com Geordi LaForge. A relação entre os dois personagens foi a cerne de alguns dos melhores dramas de Star Trek, com exceção daquele fiasco do chip de emoções em Generations. Maldito Data e seu ridículo boneco do Sr. Tricorder. Figura central em muitos debates sobre o que significa ser humano, Data conseguiu se tornar pai ao literalmente construir uma forma de vida, apenas para perdê-la, e adquirir o conhecimento de que a morte não é nada sem vida. Ele também evoluiu para ser um mais do que soma em sua programação, tornando-se um dos pilares de Star Trek. As comparações entre ele e Spock são justificadas, mas dizer que Data supera Spock simplesmente não é correto, embora ambos tenham morrido heroicamente. Antes de ser destruído em Nemesis, Data transfere suas memórias para o androide protótipo B4. No entanto, B4 não possui a mesma personalidade ou sofisticação que Data, deixando o destino do androide original incerto. Muitos anos depois, é revelado que a consciência de Data foi parcialmente preservada em um computador quântico no Instituto Daystrom após a destruição do B4. Picard interage com a simulação de Data, que pede para ser desativada definitivamente para experimentar a mortalidade, algo que ele considerava essencial para ser verdadeiramente humano. Mas Data retorna de forma física. O Dr. Altan Inigo-san, filho de Noinin-san, cria um novo corpo androide avançado. Este corpo integra as memórias de Data, Lore, B4 e Lau, e após uma batalha interna de personalidades, Data prevalece, tornando-se uma nova forma de vida sintética que evolui para se tornar quase humano, envelhecendo e sentindo emoções de maneira natural. Jean-Luc Picard. Doctor, there must be a cure, some formula. Similar to the old one. Damn it, Captain. My dear Captain. Not now, Doctor. Bridge to Riker. Sir, I know this may finish me as an acting ensign, but... Shut up, Wesley! Data, I am not talking about parenting. I am talking about the extraordinary consequences of creating a new life. Does that not describe becoming a parent, sir? Morning, darling. Fencing?
I'm not really very good. It doesn't matter, so long as you enjoy it. Why not? Good, excellent. 1,400 hours then. A Frota Estelar tem muitos capitães, mas a atenção sempre se concentra em dois. Um rapaz do campo de Iowa, que só trabalha no espaço sideral, e um acadêmico francês que se tornou o melhor diplomata a ocupar o posto de capitão. O debate sobre qual dos dois é melhor é inconclusivo, mas apresentamos aqui alguns argumentos que justificam a escolha deste capitão para o posto de capitão. Não é 100% correto dizer que Picard preferia conversar a se envolver na diplomacia de cowboy tipo Kirk, mas sim que o comando de Picard começou com uma série de decisões muito objetivas. Quanto mais tempo ele era capitão da Enterprise, mais ambíguas suas missões se tornavam e mais complexas eram as ordens que ele dava. Uma vez assimilado pelos Borgs, Picard expôs uma vulnerabilidade jamais explorada pelo personagem de Kirk. Passar de herói da Federação a quase o seu destruidor cobrou seu preço e o redefiniu dali em diante. A vingança o dominou por um momento quando os Borgs atacaram novamente. Mas Picard encontrou uma maneira de derrotar seus inimigos sem que eles lhe tirassem mais nada, e fez isso ostentando uma regata à la John McClane e um aperto de mão de tirar o fôlego. Agora, o almirante Jean-Luc Picard volta após 20 anos depois dos eventos do filme Star Trek Nemesis, e quase 30 anos após a nova geração. A trama foca em um Picard envelhecido, aposentado e assombrado por perdas passadas, incluindo a morte de Data e o fracasso em salvar os Romulanos. Tudo começa em 2399, mostrando o Picard com 93 anos de idade. Após sair da Frota Estelar, ele vive em sua vinícola na França, mas é forçado a voltar à ação devido à culpa por não ter protegido os Romulanos após uma crise sintética em Marte. A série, no total, traz de volta os personagens clássicos como William Riker, Deanna Troi, Data, Geordi LaForge e Worf, especialmente na terceira temporada, que é focada na reunião da tripulação. Spock. Are you all right? Yes, I believe no permanent damage was done. What happened? The occipital area of my head seems to have impacted with the arm of the chair. No, Mr. Spock. I meant, what happened to us? That we have yet to ascertain. Lincoln died 3 centuries ago on a planet hundreds of light years away. More that direction, engineer. Thank heaven. Mr. Scott, there was no deity involved. It was my cross-circuiting to be that recovered them. How close will we come to the nearest Klingon outpost if we continue on our present course? 1 parsec, sir. Close enough to smell them. That is illogical, Ensign. Odors cannot travel through the vacuum of space. Opportunity? Now listen, Spock, you may be a wonderful science officer, but believe me, you couldn't sell fake patents to your mother. I fail to understand why I should care to induce my mother to purchase falsified patents. Can you give me warp 8? Aye, sir. And maybe a wee bit more. I'll sit on the warp engines myself and nurse them. That position, Mr. Scott, would not only be unavailing, but also undignified. I tell you better come on back down. Krakos, put the bag on your captain. Why would he put a bag on our captain? Kidnapped him, you dope. You realize that the aim will, of course, be very crude. I don't care if you hit the broadside of a barn. Just hurry, please. Captain, why should I aim at such a structure? Mind, Spock. Just get on with the job. Spock tornou a raça vulcana fictícia um elemento muito popular da nossa cultura pop. Quem aqui nunca viu a expressão vida longa e próspera? Seu personagem é considerado, depois da nave espacial e da arma de raios, uma das melhores invenções da ficção científica.
Meio humano e meio vulcano, Spock é um dos poucos personagens de Star Trek com pouquíssimas máculas em seu histórico. Seu relacionamento com Kirk, que ia além da amizade, além da família, definiu a essência de Star Trek. O papel que ele desempenhou em equilibrar a Kirkilidade de Kirk e, por sua vez, em gerar muitos insultos raciais inspirados de McCoy, ajudou a definir Star Trek como uma série focada nos personagens e consolidou a forma como outras franquias abordariam o relacionamento entre seu comandante e o primeiro oficial. Para aqueles que ainda não estão convencidos do impacto de Spock, considerem sua morte em Ira de Khan um dos melhores momentos de Star Trek. Uma cena que emocionou até mesmo aqueles fora dos círculos dos fãs. O retorno de Spock no terceiro filme e sua tentativa de se reencontrar no quarto não são trapaças. Estes são os momentos mais gloriosos do personagem. E se J.J. Abrams teve a coragem e a lógica de colocar um novo Spock num filme, quem somos nós para questionar um novo capitão da franquia? E Ethan Peck está à altura? Em Star Trek Strange New Worlds, que se passa antes da série original, Peck interpreta Spock, personagem imortalizado por Leonard Nimoy. O ator revelou em entrevista que o que torna sua versão do Vulcano tão única é como ele e a equipe de roteiristas abordam o personagem. E isso divide os fãs, porque muitos gostaram da atuação de Ethan Peck e muitos odiaram. James T. Kirk. And I have been somehow whisked off the bridge and placed on the surface of an asteroid, facing the captain of the alien ship. Weaponless, I face the creature the Metrones called a Gorn. What's wrong? Plenty of what I think happened has happened. I'm so frightened, Captain. I'm so very frightened. I found the unit in there. It's in pretty good shape. I also found about 1 million of these silicon nodules. No, don't fire! Kill it! First man that fires is dead. That thing has killed 50 of my men. And you've killed thousands of her children. What? Those round silicon nodules that you've been collecting and destroying, they're her eggs. You're going to what? Are they all right in the head, Doctor? No comment. A simple transference. Their minds and ours. Quite simple. Happens every day. Scotty, I need your approval, too. With them, furnishing them with all they need to make the android robots. You won't be working with them, you'll be working with us, our bodies. They'll be inside us, and we'll be... It all seems rather indecent to me. I'll be glad when this is over. Quando não estava sendo importunado por Tribbles ou encontrando novas maneiras de rasgar sua túnica durante o combate corpo a corpo, James Tiberius Kirk estava fazendo o que nascera para fazer: salvar a galáxia. E tudo bem se você sempre teve a impressão que Jim usava a expressão explorar novos mundos estranhos como desculpa para arrumar briga. Ele fazia isso às vezes, mas nunca propositalmente, para colocar sua nave e sua tripulação em perigo. Essa tática lhe rendeu muito respeito e muitos olhares estranhos sempre que o drama o fazia assumir o modo Kirk. Também lhe deu uma reputação de não acreditar em cenários sem saída, de escapar da morte a cada instante e de se vangloriar por nunca ter enfrentado uma derrota verdadeira. Até que ele perdeu seu amigo, irmão e camarada, e isso o tornou mais humano, e nos lembrou que o Kirk é muitas coisas, mas nunca um super-herói. Ele é falível, mortal e não pode parar disparos de phasers com o peito.
nem impedir que a gravidade e a fragilidade da estrutura de ferro o levem a uma morte sem graça. Mas ele não pode olhar o atirador nos olhos e revidar na mesma moeda. Se ele cair, pelo menos poderá se deleitar com o fato de ter levado seus inimigos junto com ele. Veja, por exemplo, o Kirk dando uma ordem para destruir o único lar que ele tem, que é a Enterprise. Ele perdeu o filho, sacrificou a carreira e a nave. Em mais de uma ocasião, Kirk pode estar enterrado em algum penhasco em Meridian 3. Mas seu legado está longe de terminar. Enquanto os jovens Kirks se preparam para ir audaciosamente onde um William Shatner já foi, desejamos boa sorte. Eles têm uma tarefa árdua pela frente, com botas brilhantes e uma nave imponente da frota estelar. E é isso aí, pessoal, este foi o vídeo de hoje falando de personagens icônicos de Star Trek. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dê um joinha aqui no canal. Também não se esqueça de se inscrever e também compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!